Ok, pessoal? Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção. Hoje vamos falar sobre Amitai Etzioni, pensador norte-americano, nasceu em 1929, é vivo ainda. Ele é um defensor do comunitarismo. O que é o comunitarismo, vocês sabem? O comunitarismo vem de quê? Comunitarismo vem de comunidade. O que é comunidade? Tapuirão, por exemplo, é uma comunidade. É uma comunidade. Comunidade de indivíduos que habitam na mesma região, que têm interesses em comum, que se conhecem, que partilham uma série de fatores. E o comunitarismo é diferente do comunismo. Qual é a diferença do comunitarismo para o comunismo? Você sabe o que é o comunismo? Comunismo. Não sabemos. Não sabe o que é comunismo? Eu não sei explicar o que é. Comunismo é um regime de governo político defendido por Karl Marx, principalmente. E esse regime de governo deveria ser alcançado através de uma revolução. Ou seja, os trabalhadores do proletariado deveriam, segundo Karl Marx, se organizar, pegarem armas e tomar o poder dos ricos, principalmente tomar os meios de produção, socializando os meios de produção. Aí teríamos uma ditadura do proletariado que instituiria o socialismo, depois do socialismo viria o comunismo. Isso através de uma revolução, ou seja, uma organização armada dos trabalhadores. O comunitarismo ele não defende revolução, ele defende a formação de comunidades por indivíduos que têm interesse em comum e que vão buscar o que é bom para os indivíduos habitantes ou comungantes dessa comunidade. Então a sociedade deveria articular o que é bom, tanto para os indivíduos quanto para a comunidade. Ele é um crítico do individualismo moderno, principalmente a partir da década de 70 e 80, final da década de 70 e início da década de 80, com o neoliberalismo, que levou ao poder figuras como Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos. Pregava o individualismo exacerbado e destruía a origem do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos nasce com os direitos individuais, mas como comunidades, pensando no bem dessa comunidade. Os Estados Unidos é muito mais as pequenas cidades do interior, onde há as comunidades, do que as grandes cidades globais, como Nova York, onde ali é cada um por si, o individualismo reina, e o espírito norte-americano não se faz presente naquela realidade, pelo menos para o Amitai Etzioni. Então, em 1977, o livro Comunidade e Sociedade do Ferdinand Prunes exalta o valor da comunidade. A comunidade é diferente da sociedade. Na comunidade, os indivíduos se conhecem, partilham interesse em comum e pensam no bem dessa comunidade. Na sociedade, nós temos os indivíduos. O individualismo é cada um por si, cada um preocupado somente e exclusivamente com o seu próprio umbigo, no máximo com a sua família. Às vezes nem isso. Fenômenos como o abandono da família é muito mais comum em sociedade do que em comunidade. Como abandonar os filhos, por exemplo, a mãe abandonar os filhos, é muito mais comum em sociedade do que em comunidade.
abandonaram os seus. Em 1947, na obra Em Caminhos da Utopia, o pensador alemão Martin Buber ele antecipou o movimento moderno do comunitarismo, que é diferente do comunismo. O comunitarismo não quer revolução, mas quer o resgate das comunidades. Porque é importante pensar no bem comum. O individualismo exagerado atomiza as sociedades humanas. Isso leva ao colapso da própria humanidade. Porque o ser humano não é só um ser individual, é também um ser comunitário. E ele não deve pensar só no seu próprio bem, mas no bem dos seus, dos próximos. Esse individualismo exagerado leva ao colapso social, porque aí é cada um por si, os outros que se formam, os outros que se lascam. Em 1993 é fundada a Rede Comunitária, que é uma coalizão sem fins lucrativos, é a partidária do tipo de partido político transnacional e que buscava restaurar os valores comunitários. Os valores comunitários que foram se perdendo à medida que o capitalismo foi avançando e o individualismo, principalmente, que leva ao consumismo, a gastar o que não tem para comprar o que não precisa, para aparecer para quem você nem gosta, e preocupando-se exclusivamente consigo mesmo e nem aí com os outros. Muitas vezes, esse consumismo, esse individualismo, leva à degradação ambiental do meio ambiente da natureza e leva à degradação também dos próprios indivíduos, levando à pauperização, ao aumento da pobreza, da exclusão, da marginalidade. Em 1999, o pensador e comunitarista republicano Stephen Goldschmidt se juntou ao Conselho Consultivo do presidente George W. Bush para cuidar da política social do Bush. Então nós tivemos um comunitarista no Partido Republicano, inclusive é um partido conhecido por ser um partido conservador. E aí o conservadorismo para a galera de hoje, que nunca estudou conservadorismo, nem sabe o que significa isso, para a galera de hoje o conservadorismo é defender o individualismo e o livre mercado. Quando na verdade os conservadores clássicos defendem a comunidade. Defendem os direitos individuais, sim, mas também a comunidade. Não perdem de vista o conceito de comunidade. Não é, ou não enfatiza o individualismo que o capitalismo moderno apregoa e incentiva. A galera é capitalista, mas não sabe nem o que quer conservar. Esse conservadorismo, esse neoconservadorismo, na verdade, não conserva bastante não. Está querendo conservar novidades, ideias novas que acrescentaram aí ao conservadorismo, que não tem nada a ver com o conservadorismo clássico. E é o que defende esses direitos comunitários. Em 2005, o sociólogo britânico Colin Gray publicou um artigo chamado Castelos de Areia da Teoria. Ele argumentava que a obra de Etzioni é utópica demais. O próprio Marx também falava uma coisa, né? Para Marx, é impossível você chegar num comunitarismo ou num comunismo sem uma revolução armada. Por isso, é utopia você acreditar que as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão resgatar o senso de comunidade. Porque o sistema capitalista, ele pensa e visa exclusivamente o lucro, e o lucro individual. Então o processo é só de acentuação do individualismo. E se é uma revolução armada, isso não pode ou nunca, ou jamais acontecerá. Então o Etzioni não vai conseguir implantar o seu modelo de comunitarismo, né? De indivíduos criando comunidades alternativas, onde ali se pensa no bem dos indivíduos, mas também, principalmente, no bem da comunidade. Então, uma sociedade responsiva é aquela em que os padrões morais refletem as necessidades básicas de todos os seus membros. Então, a sociedade responsiva é aquela que responde para os seus membros, para os indivíduos que a compõem, que respeita a individualidade de cada um, mas que pensa no bem comum.
Então, o comunitarismo aí do Etzioni é fundado sobre diversos valores sociais fundamentais, né? Os direitos individuais, que são o direito à liberdade, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de comércio, liberdade religiosa, o direito à vida e o direito à propriedade. O direito a ser conquista com o suor do seu trabalho, né? São os direitos individuais. Então, no comunitarismo, esses direitos serão respeitados. Enquanto, por exemplo, no socialismo e no comunismo, esses direitos podem ser relativizados. O direito à vida, por exemplo, você pode tirar a vida de uma pessoa que é contra o comunismo. Você pode entender quem é contra o comunismo, assim por diante. Por hoje é isso aí.